Olá, este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no TRT da Terceira Região. Hoje vamos mostrar a importância de homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato da categoria. Você sabe o que é litispendência? Não faço a menor ideia. Litispendência é ser livre de dependência de qualquer um. O que é isso? Empregado que contribui para a criação ou aperfeiçoamento de invento nas indústrias deve ser remunerado por atividade intelectual. E no quadro Profissões Perigosas, o trabalho dos taxistas. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Antigamente, as pessoas ficavam anos trabalhando numa mesma empresa. Hoje em dia, é comum o trabalhador mudar de emprego em busca de melhores oportunidades. Mas na hora de terminar um contrato de trabalho, o funcionário com mais de um ano de casa deve homologar a rescisão no sindicato da categoria. Veja na reportagem de André Salles. Trabalhador, representantes da empresa empregadora e do sindicato da categoria. Análise de documentos fornecidos pela empresa e da carteira de trabalho. Tudo isso faz parte da homologação da rescisão, processo garantido por lei para todo trabalhador com mais de um ano de prestação de serviço. De acordo com este advogado, especialista em direito do trabalho, o trabalhador tem 24 horas para homologar a rescisão, caso o aviso prévio tenha sido trabalhado. Caso tenha sido indenizado, o prazo é de 10 dias. A homologação só não é feita no sindicato da categoria na ausência deste. Essa rescisão pode ser feita no Ministério Público, na Defensoria Pública e até no juiz de paz. Porque se o empregado, na hora da rescisão, disser para a pessoa do sindicato ou para o membro do Ministério Público ou para aquela figura do defensor ou do juiz de paz que não há o pagamento de alguma verba que ele sente que é devida a ele, o que vai acontecer é que serão lançadas ressalvas no verso da rescisão. Mas quais são as vantagens de homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato? Com a palavra, o advogado do Sindicato dos Eletriciários de Minas Gerais. Sob enfoque social, vejo que o sindicato é o protagonista na defesa desses interesses individuais e coletivos da categoria e cabe a ele zelar pela regularidade da rescisão e funcionar como um primeiro filtro para evitar vícios e fraudes neste ato de rescisão. Até mesmo porque também cabe ao sindicato, neste momento de rescisão, no momento de rescisão, conferir todos os direitos decorrentes de lei e os direitos específicos e suplementares da sua categoria, decorrentes ou de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Vantagens que o técnico comercial Sérgio Marcos pôde perceber na prática. Foi no sindicato que ele descobriu que a demissão pode ser questionada na justiça. Tem itens que você não consegue entender sobre a homologação e o sindicato está a par de tudo, das condições trabalhistas, então ele te informa toda a possibilidade de perda ou ganho nesse sindicato. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que é litispendência? Que é isso? 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 Litispendência, cara? Não faço a menor ideia, não sei. Alguma pendência jurídica? Pode ser tendência, não? Litispendência é ser livre de dependência de qualquer um. Pendente é uma coisa que não foi resolvida ainda, né? Agora, litis... Alguma coisa a ver com pendência de algumas coisas? Coisas deixadas por herdeiros. Litispendência? Ah, pode ser algo que tá pendente, né? O que é isso? A litispendência nada mais é do que duas ou mais ações correndo simultaneamente na justiça, envolvendo as mesmas partes, com o mesmo objeto, com a mesma causa de pedir, com o mesmo pedido. Ou seja, são ações tramitando quase que idênticas. Então, estas ações não podem tramitar nessa condição, e para isso a lei processual dá
uma determinação de que uma delas deve ser extinta. Ou seja, a litispendência é ações que correm simultaneamente envolvendo as mesmas partes com o mesmo pedido. Desde 2011, o TRT Minas conta com as apresentações do coral Acordos e Acordes. O coral é uma oportunidade para servidores e magistrados deixarem a timidez de lado e soltarem a voz. O maestro dá o tom. É hora de dar uma pausa nos trabalhos e deixar-se levar pela música. Servidores, magistrados e aposentados do TRT Minas se reúnem 2 vezes por semana para o ensaio do coral Acordos e Acordes. Antes de começar a cantoria, é preciso relaxar e deixar o cansaço e os problemas de lado. O aquecimento é essencial para um bom desempenho da voz. Tudo pronto para mais um ensaio. No repertório, música sacra e também música popular brasileira, com acordes feitos especialmente para os novos cantores. O coral surgiu em 2011 sob a coordenação da desembargadora Cleube de Freitas Pereira. Nos tempos atuais, com tanta agitação, tantos problemas, poluição, trânsito, essas dificuldades todas do dia a dia, o que ocorre? A pessoa tem que fazer um esporte ou ter um hobby para que tenha uma vida mais agradável. E foi pensando nisso que o Tribunal do Trabalho instituiu o coral Acordos e Acordes. De lá para cá, várias apresentações. Muitas pessoas já passaram por aqui. Atualmente, o coral conta com 17 vozes. A seleção é feita com a ajuda do maestro. O teste vocal indica o timbre da voz, se é grave ou agudo. Eu não espero encontrar necessariamente cantores prontos, com vozes prontas, com técnica vocal pronta e tudo. A exigência vocal para aquele que está entrando não é nada extraordinário, não. O mais importante é a pessoa estar interessada em desenvolver, e a gente está aqui também para trabalhar isso. A gente começa todos os ensaios fazendo trabalho de técnica vocal para que a pessoa possa desenvolver. O interesse de Ana Isabel foi tão grande que ela comprou até um teclado para ensaiar em casa. O tempo que eu não pude, enquanto eu trabalhava, a vida inteira trabalhei, me dedicar à música, eu estou querendo ganhar tempo. Então eu fico naquela ansiedade de fazer mais e mais. E o interesse aqui não é só pela boa música. O ambiente proporciona momentos de descontração e novas amizades. É muito bom a gente fazer uma coisa que a gente gosta tanto, proporcionado pela instituição. A música, ela engrandece a gente. Eu não sabia, quando a gente não tem nenhum contato, a gente não sabe disso, mas a partir do momento que a gente começa a ter contato com a música, a gente vê a grandiosidade dela. As apresentações podem ser conferidas em eventos institucionais do TRT Minas. O que o coral está precisando é de mais vozes, de mais adeptos para os nossos ensaios, para que nós tenhamos aqui esse plenário todo cheio, com muitas vozes. Cantar já é bom, mas cantar em conjunto é melhor ainda, porque você ouve o colega e depois pode perceber o resultado, que é muito, muito bonito. O projeto Leis e Letras do TRT Minas promove o lançamento do livro Ensaios sobre a Velhice. A obra discute os desafios dos idosos na sociedade atual. O lançamento do livro Ensaios sobre a Velhice foi promovido pelo projeto Leis e Letras do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e contou com uma palestra das autoras da publicação, a desembargadora do TRT Minas, Thaisa Maria Macena de Lima, e a professora da pós-graduação da PUC Minas, Maria de Fátima Freire de Sá. O livro discute os desafios dos idosos na sociedade atual.
A ideia foi realmente a gente trazer as questões voltadas para o direito, daqueles conflitos diários que envolvem o idoso, seja o idoso na família, seja o idoso nas questões voltadas para pensões alimentícias, seja o idoso na judicialização da saúde, enfim. Todas as questões que envolvem o dia a dia do idoso, mas de uma forma não só jurídica, de uma forma de tal forma que as outras pessoas de outras áreas do saber possam ler o livro, ter acesso a esse livro. O lançamento contou com a participação da desembargadora Emília Facchini, segunda vice-presidente do TRT Minas e diretora da Escola Judicial, e do juiz Mauro César Silva, coordenador acadêmico da Escola Judicial. Um dos pontos abordados na publicação é a questão do trabalho para os idosos, que vivem os dilemas referentes à aposentadoria. A gente percebe que hoje as pessoas com 70 anos, elas são ainda muito vigorosas, ainda têm uma experiência e tem muito a oferecer. Sobre outro aspecto, a maior dificuldade que se encontra é justamente o que fazer com esse tempo quando ainda se tem tanta vitalidade e a pessoa não está preparada para parar. Nós enfocamos a questão da pessoa preparar-se para se aposentar, que é muito importante, e as opções que se abrem após a aposentadoria. A palestra de lançamento do livro Ensaios sobre a Velhice foi realizado no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Professores e alunos da instituição estiveram presentes. No próximo bloco, você confere. Quem cria ou aperfeiçoa inventos industriais tem direito a uma remuneração especial. E no quadro Profissões Perigosas, você vai conhecer a rotina dos taxistas. Não saia daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. O empregado conduzia o veículo da empresa quando se envolveu em um acidente de trânsito. Como ele estava alcoolizado, o empregador não teve dúvidas, dispensou o empregado por justa causa. Mas essa conduta não foi acolhida pela Justiça do Trabalho. É que o trabalhador estava em seu dia de folga. Para o juiz substituto Daniel Cheim Guimarães, que analisou a reclamação trabalhista na 2ª Vara do Trabalho de João Molevade, os requisitos da justa causa não foram provados. Ainda que o reclamante tenha agido de forma abusiva e inadequada, a empresa assumiu o risco de eventual acidente ao permitir que ele conduzisse o veículo em dia de folga. Por isso, não pode penalizar o empregado, que antes disso não tinha sofrido nenhuma advertência na empresa. O juiz entendeu que houve desproporcionalidade entre o ato abusivo do empregado e a punição sofrida. O pedido de reversão da justa causa foi julgado procedente e a empregadora, uma multinacional japonesa, foi condenada ao pagamento das verbas decorrentes da dispensa sem justa causa. A decisão foi mantida pelo TRT Mineiro por maioria de votos. Até que ponto o empregador pode alterar as funções originalmente atribuídas ao trabalhador e acrescentar outras, sem caracterizar o acúmulo de funções? Essa foi a questão analisada pelo juiz convocado Manuel Barbosa da Silva ao relatar um recurso na 9ª turma do TRT de Minas. O trabalhador pretendia receber diferenças salariais pelo acúmulo de funções. Ele afirmou que, apesar de ter sido contratado para trabalhar como operador de produção, passou a acumular atividades como descarga de sacos de cal, queima de cal e a dosagem de polímeros. Mas o relator entendeu que essas atividades não fogem daquelas previstas para o cargo de operador de produção. De acordo com o relator, o exercício de atribuições complementares à função original e que estejam de acordo com a condição pessoal do trabalhador não gera direito à diferença salarial por acúmulo de função.
Ele frisou que a composição de uma função pode envolver tarefas distintas que, embora se somem, não desvirtuam a atribuição original. Acompanhando esse entendimento, a turma negou o provimento ao recurso do trabalhador. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Você está trabalhando e, de repente, desenvolve algo novo. A empresa começa a lucrar com a invenção. Será que o funcionário tem direito a ganhar um dinheiro a mais por esta criação? Veja agora na entrevista com o advogado Bruno Azan. A Lei 9.279, de 96, entende que o trabalhador que cria uma invenção ou que aperfeiçoa essa invenção deve ser remunerado pelo empregador, desde que esse utilize esse invento para fins econômicos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o advogado trabalhista Bruno Azan. Como é que funciona essa questão? Ou seja, qual é o entendimento da lei? Esse trabalhador tem direito realmente a um ganho ou são casos, cada caso tem um tipo de entendimento? Olha, André, a lei ela prevê 3 possibilidades. Ela fala, primeiro, da chamada invenção de serviço, que acontece quando o empregado é contratado para criar, inventar, usando os meios e as estruturas empresariais. Então, nessa primeira hipótese, que é a primeira ali tratada mais simples pela lei, o trabalhador é contratado, ganha o seu salário para isso e só o seu salário seria o suficiente pela própria invenção. No caso, se a empresa quiser, para auxiliar, para estimular, ela pode até mesmo pagar alguma coisa além, desvinculada do salário. Então, nesse caso, a exploração da invenção é totalmente do empregador, mas a autoria é sempre do empregado, já que é um direito personalíssimo, significa que ninguém pode tirar dele essa invenção. Então, nesse caso, invenção de serviço. Já existe a invenção livre. A lei fala que a invenção livre é totalmente desvinculada do trabalho. Aquela que o empregado cria, às vezes, no horário de intervalo ou fora do horário de serviço, com a sua própria ideia e sem usar absolutamente nenhum meio de empresa, sem usar equipamentos da empresa, sem usar material da empresa. Isso é totalmente dele, a exploração econômica é dele e também, claro, que a autoria é dele. E, por último, existe o meio termo, a chamada invenção casual. Aquela que o empregado, usando do seu conhecimento, desenvolve sem vinculação ao contrato, ou seja, ele não foi contratado para isso, mas ele usa meios e equipamentos da própria empresa. Então, nesse caso, a lei fala que divide em partes iguais. O empregado recebe uma parte, o empregador recebe outra. O empregador vai explorar, mas ele vai pagar ao empregado essa justa remuneração. E também, lembrando que o direito personalíssimo da invenção será sempre do trabalhador. E como é que funciona para comprovar? Ou seja, o empregado mostrar, olha, eu criei no horário livre, não utilizei ferramentas da empresa, e no caso da empresa, né, empregadora, dizer, não, era a função dele, ele deveria realmente criar. Olha, via de regra, o que vai gerar prova é o contrato de trabalho. A gente sabe muito bem que no direito do trabalho existe um princípio do contrato-realidade. Então, não necessariamente aquilo que tiver escrito é o que vai ser seguido. O que importa é o que realmente acontecia. Mas, via de regra, a empresa deve se resguardar e, assim, da mesma forma, o empregado estipulando por escrito um contrato com todas as funções determinadas do empregado. Então, se aquilo que ele desenvolveu estiver dentro da lógica, não necessariamente da própria função, mas dentro da lógica da função e das suas prerrogativas, então aquilo seria criado em serviço, ou seja, seria uma invenção de serviço. E, por óbvio, aquilo que ele produziu, que é totalmente desvinculado daquela função que ele foi contratado, seria uma invenção livre, ou seja, uma invenção desvinculada do contrato. Mas, de qualquer forma, é sempre possível existir fraude. A empresa criar um contrato muito mais amplo do que de fato acontecia. Portanto, fica sempre a resguardo da prova testemunhal, no final das contas, para demonstrar o que realmente aconteceu. Agora é hora do quadro Encurtando Distâncias. Nosso passeio de hoje é até a cidade de Pouso Alegre, liderança econômica no sul do estado. A Justiça do Trabalho do município ganhou recentemente uma nova sede. Pouso Alegre é um município situado na região sul de Minas, a 373 quilômetros de Belo Horizonte. Com população superior a 140 mil habitantes, a cidade é considerada polo regional nas áreas do comércio e da indústria.
São mais de 4.500 pontos comerciais espalhados pelo município, de acordo com a Associação de Comércio e Indústria de Pouso Alegre. No setor industrial, destacam-se empreendimentos dos ramos alimentício, autopeças, químico, farmacêutico, entre outros. A Justiça do Trabalho está em Pouso Alegre desde 1980. A nova sede da Justiça Trabalhista no município foi inaugurada em 2014 e conta com 3.600 metros quadrados de área construída, o suficiente para abrigar as 3 varas do trabalho e até outras, em caso de aumento da demanda. As instalações têm total acessibilidade e amplo espaço destinado ao público. No ano de 2013, foram distribuídos quase 4.300 processos para o Fórum de Pouso Alegre. Eles circulam pelas ruas atrás de passageiros. Precisam ter na cabeça o mapa da cidade. Enfrentam todos os dias o trânsito nos grandes centros. A rotina do taxista é bem estressante e também provoca medo e pânico. A insegurança já transformou este trabalho em uma atividade de risco. É o que você vai ver agora no quadro Profissões Perigosas. Há mais de 30 anos na praça, Eduardo Remígio já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado no exercício da profissão. Depois de sofrer 2 assaltos em menos de 24 horas, o taxista tomou uma decisão: nunca mais trabalhar de madrugada. Eu era motorista da noite. Aí, por causa da violência que tá demais, aí eu preferi trabalhar durante o dia. Agora é tolerar, né? Os trânsito, calor, entendeu? Mas pelo menos eu estou em casa com minha família. De acordo com o Sindicato dos Taxistas, todos os dias são registrados 5 assaltos a profissionais da categoria na Grande BH. A insegurança torna a profissão perigosa. Já me puseram revólver aqui, já me puseram revólver no peito, tudo já aconteceu comigo. O problema é que você não pode escolher o passageiro, que o vagabundo não tem estrela na testa. Você recusa um passageiro, a BH tudo te multa. Então você está entre a cruz e a espada, você não tem como se defender. Você não sabe quem você põe no seu carro, então você fica sempre na expectativa de, se entra alguma pessoa que você acha que é suspeita, você já fica tenso e assim vai a corrida toda e demora muito mais até. O alto número de casos preocupa os representantes da categoria, que cobram medidas que coíbam os assaltos. Nós temos diariamente vários BRITs, que hoje tem o fator do nome de parada obrigatória ao taxista, onde se fiscaliza o taxista para ver se ele realmente é o real condutor daquele carro e também o usuário. Do que já existe, a gente acha que há necessidade de uma intensificação. Tanto é que esse índice de 5 assaltos, a gente vê que essas BRITs elas não são capazes para reduzir esse índice. Então a gente acredita que com um número maior de agentes da polícia ostensivamente na rua, com certeza esse índice vai diminuir. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!